O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai ter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós, desde nossa Igreja Matriz dos Sagrados Corações, criando unidade com você que de casa nos acompanha pelos canais do Facebook ou do YouTube. Havia um costume muito bonito na igreja de que nesse dia, dia da Epifania, se anunciasse as grandes festas móveis do calendário litúrgico. Aquelas festas da liturgia que não caem no mesmo dia do ano, como o Natal, por exemplo, que é sempre no dia 25 de dezembro. A Páscoa é uma festa móvel, porque ela não segue o calendário do Sol, segue o calendário da Lua. Vocês já devem saber, imagino, e se não sabem, vão saber agora, é claro, que a Páscoa sempre cai na lua cheia, na primeira lua cheia da primeira estação do ano, estação completa. Para nós aqui o outono, lá no hemisfério norte, a primavera. E esse costume muito bonito, ele existia porque o povo não tinha assim tanto acesso à informação, nem mesmo a calendário. E olha, e se bobear até o ano. Às vezes dá esse branco na gente também, né? E esse costume está sendo resgatado na igreja. E por quê? Para que a gente cresça na consciência de que toda celebração, desde uma grande celebração nas grandes catedrais do mundo, ou uma celebração na simplicidade de um barraco de favela, todas elas, mesmo a celebração de um ato pessoal de piedade
seja o sinal da cruz que a gente traça sobre o peito, sobre a gente, ou uma jaculatória que a gente repita por devoção todo dia. Toda a vida da igreja está iluminada pela ressurreição. Portanto, o centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado. E isso nós celebramos no tríduo pascal, e a Páscoa, nesse ano, cairá no dia 9 de abril. A Páscoa caindo no dia 9 de abril significa que o início da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, será no dia 22 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, depois da Páscoa, no dia 21 de maio, e Pentecostes, no dia 28 de maio. São as grandes festas móveis que nós temos no calendário litúrgico. E toda celebração, como já lembrei, ela proclama a Páscoa do Senhor. E nós reconhecemos então no Cristo ressuscitado, aquele que era, que é e que há de vir. É o Senhor do tempo e da história, e a Ele nós rendemos glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Pela palavra de Deus que nos é dirigida hoje, nós temos iluminados pelo texto do Evangelho de Mateus, o episódio do profeta Isaías, 600 e tantos anos antes de Cristo. O povo desiludido, cansado, frustrado, volta do exílio e tem uma grande tarefa: reconquistar a sua identidade como povo, os seus valores. E é dentro desse quadro que o profeta anuncia a realização da vontade de Deus. É dentro desse quadro de desânimo que o profeta anuncia que Deus fará acontecer. No entanto, é bom lembrar que esse Deus fará não é um verbo passivo. Ele exige a nossa adesão, a adesão do povo de Deus. Com Paulo escrevendo aos Efésios, nós somos estimulados e alertados no sentido de reconhecermos o mistério que nós temos o privilégio de contemplar. Paulo nos diz que muitos santos e profetas quiseram contemplar o que nós contemplamos e não tiveram essa oportunidade. E ele ainda lembra mais, que todos os povos são admitidos à mesma herança. Somos membros do mesmo corpo, somos associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Não é a troco de nada, não é sem comprometimento da gente, não é sem nossa adesão. O mérito é do próprio Cristo na boa notícia. A palavra evangelho quer dizer isso, do grego evangelion, boa notícia, da boa notícia que nos é anunciada. Com o texto do evangelho, nós temos a beleza da descrição da visita dos magos. Mas ao mesmo tempo, temos também o registro da sordidez, da sacanagem, da manipulação de Herodes. Em Herodes, nós percebemos todas as forças que se opuseram e que se opõem ainda hoje ao reino de Deus. Se Herodes matou os inocentes, frustrado por não ter conseguido fazê-lo no próprio Cristo, hoje as políticas públicas de estímulo da não-vida, no aborto,
nas políticas que geram fome, que geram exclusão, continuam a expressar a atitude suicida, homicida de Herodes. Mas eu não quero centrar a nossa reflexão em torno da sordidez de Herodes. Eu gostaria hoje, quero hoje, de rapidamente trazer dois elementos para a nossa reflexão. Dois elementos para a gente refletir. O primeiro deles é convidar que todos nós nos dirijamos até a gruta de Belém e que nós também sejamos magos e magas visitando Jesus. Que presente, meu irmão, que presente, minha irmã, você daria? Que presente você traz? Qual é o presente que o Padre leva para Jesus? Os reis magos, nos disse o Evangelho, levaram ouro, incenso e mirra. E nós? Eu imagino que nós levaríamos as coisas boas que nós temos, e muito mais do que valores materiais, levaríamos ou levamos os valores espirituais e humanos que nós cultivamos. Que valores nós levaríamos? E não só. Eu imagino que a gente poderia pedir assim uma forcinha para Jesus. Me ajuda. E a gente pudesse levar também algum defeito da gente, algum pecado, lá sei eu, que a gente tem, alguma encrenca que a gente gostaria que o menino do presépio desse uma espiadinha legal. O que nós levaríamos? Afinal, ninguém aqui é tão santo, incluindo o padre, que não tenha alguma pontinha de pecado. Como também ninguém é tão cacareco, tão pecador, que não tenha alguma coisa de bom, de graça, para oferecer ao Senhor. O que nós levamos a Jesus hoje? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, acolhendo os nossos magos e a estrela que os guia. O simbolismo dessa entrega. Nós temos agora a representação desse episódio. Que a gente aproveite para, nesse momento, fazer também a nossa oferenda. Cantando o terno de reis, que beleza! Vamos no ritmo, todos juntos. 5 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Oh, yeah. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus, para avisar os três anos que o menino Deus nasceu. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus, para avisar os três anos que o menino Deus nasceu. Oh, yeah. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus salvar.
sem parar, cada um dos seus presentes, o menino Deus saudar, Nesse instante no ranchinho passou a estrela da guia, visitou todos os presentes onde o menino dormia. Nesse instante no ranchinho passou a estrela da guia, visitou todos os presentes onde o menino dormia. Deus lhe salve a casa santa, onde é sua morada, e aqui mora o Deus menino e a hóstia consagrada. Deus lhe salve a casa santa, onde é sua morada, e aqui mora o Deus menino e a hóstia consagrada. De dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Simbolicamente, você trouxe o seu presente. Obrigado, magos, obrigado, estrela. Que vocês continuem a iluminar a vida na comunidade. Mas eu falei de duas situações. A primeira, nós já fizemos agora. Que presente você traz? Que presente você entrega? Segunda, pode sentar. Não acabou ainda não, tem mais. Segunda situação, talvez vocês até já tenham recebido o texto do tal do quarto mago. Talvez até já tenham visto um filme que é inspirado nessa lenda, O Quarto Sábio. Quem quiser depois pode dar uma pesquisadinha em casa, é fácil, lá naqueles YouTube da vida, no Dr. Google. O Quarto Sábio é um filme muito bonito. É de um rei que se perdeu pelo caminho. É bonita a história, sabe? E esse rei que se perdeu pelo caminho tem uma lenda. Diz que era um rei muito rico, um mago muito rico, e ele levava muitas pérolas para Jesus. E ele se botou a caminho, afinal ia encontrar os outros 3 magos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só que no caminho dele ele foi encontrando pessoas e comunidades que precisavam de ajuda, precisavam de investimento, de acolhimento, de alguém que lhes desse uma força, e ele começou a aplicar, inclusive, gastar as pérolas que geravam muito dinheiro para que aquele povo pudesse ter uma vida melhor. E naquela de ajuda um, ajuda outro, ele se atrasou. E quando ele chegou no presépio, José e Maria já tinham vazado para o Egito, os reis magos já tinham voltado para sua terra, ele já tinha gastado mais da metade da fortuna em pérolas que ia doar para o menino no presépio. E ele sentiu uma amargura, uma decepção muito grande. Mas ele ainda resolveu ficar, porque alguma coisa tem que acontecer. Afinal, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele foi se envolvendo, então, em outras atividades, em outros serviços, e foi, é claro, gastando o seu dinheiro, as suas pérolas, a sua riqueza. A ponto de ficar com uma única pérola, 30 anos depois.
E ele recebe a notícia de que tem um cara que foi condenado injustamente à morte. E ele resolveu ir ver esse cara a caminho do Calvário com a cruz nas costas. E a emoção desse quarto mago, quando ele reconheceu entre o suor, o sangue e as lágrimas daquele homem caminhando para o Calvário, naquele olhar, a mesma luz da estrela de 30 anos atrás. E ali ele reconheceu que aquele homem era o menino que ele adoraria. E mais frustrado ele ficou, porque a coisa não deu certo. Errei o caminho, gastei minha fortuna e o homem está aí sendo morto. E ele se recolhe na frustração, na decepção e na dor. E com que surpresa, 3 dias depois, lhe aparece o mesmo homem, porém agora revestido de glória, o Cristo ressuscitado. E ele reconhece, é claro, mas mais envergonhado ele fica, porque ele tira a última pérola e oferece então para Jesus ressuscitado e diz: olha, eu trouxe toda a minha riqueza que eu gastei pelo caminho, e o que eu tenho para te dar agora é só isso. E Jesus, sem muito dizer, repetiu aquilo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quem quiser conferir depois, confira em casa. Pega a Bíblia, capítulo 25 de Mateus. Eu não vou dizer qual é o versículo, porque está lá bem no finalzinho e o capítulo é meio grande. Então daí vocês lêem o capítulo inteiro, tá? Mas Jesus começou a dizer para ele: tive fome e me desse de comer. Estava nu e me vestisse, era prisioneiro e me visitasse. Tive sede e me desse de beber. Ou seja, Jesus mostrou para ele que o maior ato de adoração é o compromisso com a vida, com a dignidade, com a esperança. E de que aquele quarto sábio, sem desmerecer, é claro, os outros 3 que tinham feito a adoração, mas que aquele quarto sábio fez a adoração que toda a igreja faria, que nós fazemos. Sabe, eu acredito que é por isso que pedi que lá no ato penitencial nós pedíssemos perdão das nossas omissões. É por isso também que pedi que lá no Glória nós cantássemos o louvor do Senhor por tudo aquilo de bonito, de bacana, de sinal do reino de Deus que está presente em nossas vidas. É diante dessa realidade, meus irmãos, minhas irmãs, que nós celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação. E nós reconhecemos no menino do presépio o Deus que nos salva na cruz. Do Deus que nos salva na cruz, o menino que se revela no presépio. E olha que coincidência bonita. Para nós que estamos olhando daqui, pelo menos para mim, que olho bem do corredor central, tirando o diácono e os acólitos lá do fundo, a gente pega a reta da manjedoura e da cruz. Nós reconhecemos no menino da manjedoura o Deus que nos salva na cruz. E celebramos a nossa fé para que a gente leve da porta para fora, que a gente leve para a vida o que a gente celebra aqui. Se não for assim, não vai ter nem grande sentido a gente fazer oração. Se essa oração não nos conduzir ao compromisso, se essa oração não nos comprometer com a vida, com a dignidade e com a esperança.